Por isso a missa tem várias procissões. A procissão da nossa casa até a igreja, que a gente nunca deve chegar atrasado à missa, nunca deve chegar atrasado. Toma banho mais cedo, prepara as coisas mais cedo, a casa tem muita gente, começa a organizar. Às vezes só tem um banheiro dentro de casa, tem 5 pessoas para vir à missa é 19 horas, começa a banhar às 6, não dá tempo. Tem que começar antes, chegar sempre alguns minutos antes da missa. Aqui o Santíssimo fica naquele quartinho escondido. A gente deve visitar o Santíssimo, mas tem muitas pessoas que não têm condição de visitar por causa das escadas. Por isso o Santíssimo deveria ser no centro, porque você já entra na igreja e adora Jesus que está na hóstia consagrada. A liturgia da missa, como a liturgia do batismo, do casamento, precisa ser bem preparada. Por isso nós vamos para o segundo slide. O lugar da liturgia na igreja. Vamos partir de uma constatação. Nenhuma comunidade cristã vive sem a celebração da liturgia. Por isso a liturgia é fonte e cume das atividades da comunidade da igreja. Como eu já falei, esse SC é Sacrosanto Concílio do Vaticano II, número 10. A comunidade dos batizados se fortalece na celebração da liturgia. Olha, isso aqui é importante. Vamos repetir essa frase? A comunidade dos batizados se fortalece na celebração da liturgia. Onde tem uma comunidade católica, tem que haver a liturgia. Porque a comunidade católica é a assembleia dos que celebram. Vamos adiante. Pode ler. A primeira, todos juntos, e fundamental realidade litúrgica é, sem dúvida, a assembleia. Ou seja, a eclesia, o grupo dos que são congregados para a reunião. A oração colecta tem mesmo esta função, a de chamar a atenção de toda a assembleia para a escuta da palavra e, consequentemente, para a Eucaristia. Vamos pensar, deixa aí, vamos pensar. Nós somos a Assembleia dos Filhos de Deus. Participa da Assembleia os batizados. Tanto que as pessoas catecúmenas, os adultos que estão preparando para o batismo, eles são dispensados depois das preces da missa. Quem não é batizado. Nos escrutínios que a gente faz na quaresma, que é 5 domingos, que as igrejas geralmente não fazem, os padres não conhecem isso. Nós tivemos essa semana, agora passada, em Formosa, uma formação para os padres sobre isso. Tem o ritual de adulto ali para mim? Sabe que tem? Busca lá o ritual da iniciação cristã de adulto e traz também o missal. Deixa aqui para mim o missal. Os adultos que são batizados na vigília de Páscoa. Quem já veio à celebração da vigília de Páscoa aqui? Ela é uma celebração longa, por isso nem dá para trazer as crianças. A celebração da vigília de Páscoa, ela é preparada durante a quaresma. Quaresma começa que dia, gente? Quarta-feira de cinzas. E o padre coloca o que na nossa cabeça? As cinzas. Eu gosto de falar aquela palavra, tem 2 palavras, convertei-vos e crede no Evangelho, mas eu gosto da outra, do Gênesis. Você despeja a cinza aqui na cabeça da pessoa, dizendo: lembra-te que tu és pó, e ao pó hás de voltar. Essa é a maior verdade. Aqui eu olho para vocês todos e me vejo aqui na transmissão. Todos nós somos futuros defuntos. Todos nós vamos ter essa graça de morrer.
Todos nós, se for da vontade de Deus, a gente vai passar aqui na igreja dentro de um caixão, com o nariz frio. Já não seremos nós ali no caixão, mas o nosso corpo, porque a alma já está com Deus. Por isso que nós precisamos preparar o céu, preparar a nossa ida para o céu. Os pagãos não acreditam nisso. O pagão diz: a gente morre e acaba. Morreu, acabou. Morreu, fedeu, acabou. Não, tem uma alma. Nós temos uma alma. O corpo veio da terra, veio dos nossos pais, mas a alma veio de Deus. Os animais não têm alma. Outro dia uma mulher em Formosa queria que eu rezasse a missa de 7º dia do cachorro dela, que chamava Manuel. O cachorro chamava Manuel. Eu acho esquisito dar nome de gente a bicho. Manuel chamava o cachorro. E eu disse: mas o seu cachorro não tinha alma. Não, meu cachorro tinha alma, sim. Se não tiver o ritual, meu filho deixa. Então ela temava comigo que o cachorro tinha alma. O cachorro não tem alma. O máximo que ele tem é uma alma vegetativa, dos instintos, que morre com o corpo. O ser humano tem alma. Alma que dá a inteligência, a vontade e a liberdade para nós. Então nós não somos cidadãos deste mundo. Preste atenção nisso. Você não é um cidadão arraiano, que é isso que vocês falam aqui, né? Para sempre. Vocês são cidadãos arraianos aqui, mas na verdade vocês são cidadãos, não tem, cidadãos do céu. Pronto, já é uma coisa que já vou chamar a atenção do padre, que ele tem que ter o rito, porque ele está batizando adulto com qual rito? Sumiu. A desculpa de Eva, a desculpa de Adão, é sempre assim, põe a culpa no outro, né? Alguém que tomou emprestado não devolveu. Tem algumas coisas que é como a gente não pode emprestar. É como mulher, dentadura, carro, essas coisas não empresta, né? E também os rituais da igreja não se devem emprestar. Porque não se batiza criança com o rito de adultos, e nem batiza adulto com o rito de criança. Os padres já sabem disso. Bom, em perigo de morte, você está sem um ritual, você batiza, reza o creio, reza o Pai Nosso e batiza a pessoa, em perigo de morte, né? Mas no normal precisa ter a liturgia. Então a nossa liturgia, ela precisa ser organizada. E liturgia, a gente vai morrer sem saber tudo. Nem o Papa vai morrer sabendo tudo da liturgia. Mas de jeito nenhum. A liturgia é coisa finíssima. Tem 2000 anos que a igreja está organizando a sua liturgia. Por mais que tenta simplificar, a liturgia é um colosso. Ela é um diamante que a gente não sabe quanto vale. Isso aqui depois eu deixo na paróquia, essa coisa aqui, isso aí passa para vocês aí depois. Isso aí não é nada, isso é só um resuminho. Vocês depois eu vou dar a indicação de alguns livros para vocês lerem. Vamos adiante. O que o serviço da pastoral litúrgica, o que é o serviço? Aí faltou um E antes do O. O que é o serviço ou pastoral litúrgica paroquial? Que as pessoas às vezes chegam na igreja, tudo arrumadinho. O altar, tudo certinho, as coisas, os forros, a credência com o cálice, com a hóstia, o missal, tudo arrumado. As pessoas às vezes não pensam quantas pessoas são necessárias para organizar bem a missa. Os cantores, o ministro da palavra, os proclamadores da leitura, os ministros da distribuição da comunhão, os coroinhas, os acólitos, por fim o padre. Sem padre tem missa? Não tem. Sem o padre não tem missa. O padre então é importante? Sim. Tem um pessoal doido na igreja que acha que não é.
não precisa de padre na igreja, que não há necessidade do padre. Tinha um bispo santo que morreu há muitos anos, não vou dizer o nome dele, porque já morreu, mas ele dizia, uma vez eu era vocacionado escutando ele falar, eu não ordeno, não levo ninguém para o seminário, que eu estou esperando o Papa liberar, para a gente ordenar as mulheres para ser padre, ordenar os homens casados, e a gente nomeia o ministro da ceia, não precisa de padre, não precisa de seminário. Isso é a mentalidade antiga que está aí. Precisa sim, o altar é o lugar do homem, escuta, o altar é o lugar do homem, mulher não pode ser padre, que não é da tradição da igreja, é do homem. As mulheres fazem tantas coisas, são tão úteis e necessárias na vida da igreja, mas o padre é o homem. Foi sempre assim. O altar é o lugar do varão, do homem. Então, muitas mulheres, as mulheres santas, elas recriminam essa ideia. As mulheres conservadoras, mulheres que têm fé, falam, não, mulher não é para ser padre. Aí está alguém falando, não, mas a mulher é mais bonita do que os padres. Eu sei que fica. Se uma mulher vestida de padre, ela vai ficar mais bonita do que os padres. Porque os padres vêm desarrumados, assim, meio de qualquer jeito. A mulher tem vaidade, mas nós não estamos aqui para ser bonito. O padre não é para ser bonito. A gente usa essas vestes, hoje mesmo usei as vestes aqui do Padre Deus ali, bonita, casula, mas não é para fazer bonito. As vestes do padre é para esconder a humanidade dele e mostrar o esplendor de Cristo. A liturgia não é para ninguém aparecer, para o padre ficar pulando, dando piruleta na frente do altar, fazendo gracinha. Não, a missa é uma coisa séria. A missa não é lugar do padre ficar rindo, contando piada. Não. A missa é lugar da seriedade. É tão sério a missa, que nós só vamos saber o que é a missa quando a gente morrer. Por isso a missa não é lugar de brinquedo, não é lugar de estar dando aviso. Já dá os avisos antes da missa. Avisa tudo. Não é lugar de cantar parabéns. Parabéns é um canto pagão. Quando tem os aniversários, faz como eu fiz, dá a bênção no final, faz uma Ave Maria. É melhor do que o canto do parabéns, que é uma mulher que inventou, que nós cantamos ainda errado. Ela, antes de morrer, uns 30 anos atrás, ficava horrorizada, era católica, boa católica, ficava horrorizada do povo cantar parabéns para vocês. O meu canto não é parabéns, é para o aniversário, é parabéns para você. Ela sempre corrigia o povo, né? Então na missa, o povo canta, eu já cantei muito isso, mas a gente vai aprendendo que não, você pode ser, eu quero cantar para os aniversariantes, nossos irmãos serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Tudo bem, canta um canto de bênção. Canta um canto de bênção. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu gosto tanto daquela música do Milton Nascimento. Debulhar o pão, aquele canto da semente é tão bonito. Vamos cantar no ofertório. Eu já vi numa missa de ordenação cantar esse canto. Debulhar o pão, debulhar o trigo, uma coisa assim. Faz muito tempo que eu não vi. No ofertório, aí o povo entrou, as moças, mal vestidas até, com as peneiras, jogando arroz, feijão e milho no chão, no ginásio de esporte. Aí o bispo, com um cocar de índio na cabeça para ocupar o lugar da mitra, enculturação, tem nada a ver com a igreja católica. A gente entrou, depois entrou assim, na hora de ordenar o rapaz, tem que deitar no chão, tá cheio de milho, de arroz, de feijão. Aí, como é que faz? Teve que buscar um rodo para tirar aquelas coisas para poder ordenar. Isso não precisa disso. O pessoal tem um costume de ofertar muita coisa na missa. Oferta o pão, aquele pão grande, lembra? Oferta as uvas. Aí tem 3 missas na paróquia. Oferta de manhã, guarda, a ministra fala, guarda porque tem a outra missa. Oferta na outra missa, oferta na terceira missa. Está errado. Tudo que você oferta numa missa tem que ser para o ofertante. Você ofertou a Deus, então nessa tia já come esse pão, já chupa essa uva,
e pronto, esbagaça tudo, os coroinhas gostam. Aí é o dia do catequista, vamos ofertar o catecismo. Entra a menina com o catecismo, entra outro com a Bíblia, esqueceu de trazer a Bíblia, saiu correndo atrás do Padre Mário, pegou a Bíblia dele e ofertou. Mas depois vai devolver a Bíblia para ele, devolver o catecismo para ele. Está errado. Se você vai ofertar uma Bíblia e um catecismo, faz sorteio dela depois na missa, doa para alguém. No final, Padre, essa oferta da Bíblia hoje foi para fulano de tal que trabalhou muito tempo na catequese, a gente quer homenagear, traz, entrega. Esse catecismo que entrou na missa hoje, ele é uma oferta a Deus para ser designada a catequista que está começando o seu trabalho esse ano na catequese, a Florinda. Florinda, vem aqui receber o catecismo. Está entendendo? Você entrou com cereais, com alimentos, colocou aqui na frente, os vicentinos vão pegar. Tem vicentino aqui? Vão pegar os alimentos e levar para quem? Para os pobres. Tudo que a gente oferta na missa tem um destino. Aí eu oferto a hóstia e o vinho, esses é para quem? É para Deus, é Deus, né? Vocês veem que tem um momento que o padre oferta o pão e o vinho, vocês não vê a hóstia, ela na patena. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, para nós vai tornar pão da vida. Aí o povo geralmente está cantando, mas quando não tem o canto, o povo responde: bendito seja Deus para sempre. Eu não mostro a hóstia para vocês, ela fica na patena escondida, é só para Deus. O cálice também é só para Deus. Esse é o momento que a gente oferta, mostra a hóstia, o pão e o vinho para Deus. Na hora daquele momento muito importante na missa, toda a missa é importante, mas um momento muito expressivo, chamado doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Até pouco tempo o povo rezava isso com os padres, porque houve um relaxo tão grande na liturgia, que o padre achava que ele não tinha importância, que o povo tinha que rezar a missa. Então o povo rezava tudo da missa. Errado. Naquele por Cristo, com Cristo, agora eu vou mostrar a hóstia e o vinho só para Deus, que já é Jesus, pela consagração. Aí eu vou mostrar. Que hora que eu mostro a hóstia para o povo? A hora que eu consagro a hóstia. Quando eu consagro a hóstia, que eu levanto, eu mostro a hóstia. O povo vê a hóstia. E na hora do cordeiro, que a gente parte a hóstia, quebra um pedaço da hóstia, coloca no cálice, é uma união nossa com o Papa, com todos os bispos que celebram, os padres no mundo todo, e a gente mostra a hóstia quebrada. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eu mostro para vocês a hóstia. Então, são as ofertas, né? É muito interessante. Cada gesto na missa tem um significado. Quem acompanha o meu programa, eu creio que daqui uns 15 dias eu vou começar um livro sobre os gestos da liturgia. Por que o nome do Pai? Que jeito que a gente faz o nome do Pai? Por que é o pão na missa? O que é os gestos da missa? O que significa colocar água no cálice, em cima do vinho? Todos esses gestos eu vou falar cada dia um, para ensinar o povo a participar bem da vida da igreja. O que é água benta? O que é escapulário? Essas coisas todas a gente vai ensinar. Sim, irmã? A Assembleia tem vários gestos. O sinal da cruz no início, você tem o amém, que a Assembleia tem que falar, o povo tem que responder à missa. Tem um momento de ajoelhar, se ajoelha na hora da consagração, quando chega na igreja, vai no Santíssimo, ajoelha, se pode ajoelhar, quem não pode não ajoelha. Então tem muitos gestos. No Pai Nosso, tem muitos lugares que o povo vem perguntar: levanta as mãos na hora do Pai Nosso? Não é previsto. Lá no missal, o missal tem tudo explicado. O que diz o missal na hora do Pai Nosso? O sacerdote abre os braços
e prossegue com o povo a oração do Pai Nosso. Não manda o povo levantar os braços. Só que os padres aprenderam a mandar o povo levantar os braços, então virou um costume. Na minha diocese tem uns padres que estão falando isso, o Reginaldo mesmo já não levanta as mãos na hora do Pai Nosso. Certamente já escutou algum ensino sobre isso. Tem uns padres na internet falando também, que são padres sérios, está certo. Não se fala o amém no Pai Nosso, que o Pai Nosso termina com o livrai-nos de todos os males, ó Pai, que o padre fala, e o povo responde, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Se vocês escutar um evangélico rezar o Pai Nosso, geralmente o evangélico reza esse vosso é o reino, o poder e a glória para sempre no final do Pai Nosso. Não se diga o amém depois do Pai Nosso. Vamos à frente. A pastoral litúrgica é o modo de organizar a comunidade, visando a formação litúrgica, a preparação e a realização de celebrações. Deixa isso aí. Vocês estão vendo nessa foto o menino e a menina que entra com as oferendas, o pão e o vinho. Nunca se entra o cálice, escuta, nunca se entra o cálice com a patena na procissão. Entra a âmbula com as hóstias e a galheta com as galhetas com o vinho e a água. Isso pode entrar. Não precisa fazer todo dia isso, de vez em quando, uma missa mais solene. Não há nem necessidade de fazer, mas tem esse costume de fazer. Fica ali, o pessoal do altar traz na hora que o padre vai usar, né? Então a pastoral precisa ser organizada. Por exemplo, coroinhas. Os coroinhas precisam ser formados. É importante os coroinhas na igreja? Por quê? Ajuda. E mais, o que é mais importante para os coroinhas? A formação. Porque os meninos vão aprender o que é o altar, o que é a cruz no altar, o que é o candelabro, o que é a cadeira presidencial, o que é o ambão, o que é a pia batismal, o que é a credência, o que é o cálice, o que é a patena, o que é a âmbula, o que é a hóstia, o que é a hóstia grande, o que é a partícula, o que é o vinho, o que é galhetas, o que é o missal. O menino vai aprender isso e vai aprender a rezar e despertar a vocação. Eu fui coroinha. Olha que coisa importante. Eu fui coroinha. Naquele tempo antigo, coroinha nem tinha roupa de coroinha, era uma pobreza, uma miséria, as paróquias. O padre ia lá de 3 em 3 meses, eu era coroinha. Você não sabia nem o que era, aquela bagunça que estava a igreja depois do concílio. Mas os coroinhas bem arrumadinhos. Agora precisa dar formação para os coroinhas e para os acólitos. Outro dia eu fiquei assustado numa missa, porque os meninos com os cabelos tão esquisitos, tinha um que tinha uma bandeira assim, e aquele rapado em volta. Eu falei, mas está parecendo um urubu-rei esse negócio, esse tupete com essa coisa rapada, né? Então, muita coisa, né? Não, as pessoas precisam ensinar. O padre tem que ensinar. O menino que ajuda no altar tem que cortar o cabelo dignamente. Dignamente. Essas coisas do mundo não entram na igreja. Então, ministro da comunhão. O ministro da comunhão tem que ter uma postura para ajudar no altar. É coisa séria. Os ministros geralmente não ficam no altar. Antigamente ficavam. A gente já sabe que não pode. Fica embaixo. Busca as hóstias consagradas, ajuda a distribuir se precisa, leva a comunhão para os doentes. Por isso tem que ter uma dignidade os ministros da comunhão. Cada diocese tem suas orientações. Não vou entrar aqui em detalhes, porque eu não estou na minha diocese, senão eu já dava as orientações como que a roupa, tudo direitinho. Cada diocese tem suas maneiras de orientar. Então essas equipes de liturgia, os ministros da comunhão precisam de formação? Precisa.
Eu, quando pároco, todo mês eu tinha uma formação com os meus ministros, era uma maravilha. A gente tirava tudo quanto é dúvida e conversava, estudava documentos da igreja. Os leitores também. O missal romano tem uma introdução muito grande. Isso aqui tudo é introdução ao missal romano, que explica tudo o que é a missa, as partes da missa. Agora está saindo o missal romano novo e a introdução também com algumas modificações. Isso aqui você estuda nas reuniões, vai aprendendo. A gente vai aprendendo, porque a ignorância mata as pessoas. Vamos adiante, porque o tempo passa e o povo já está olhando o relógio. Posso demorar um pouquinho? Então, qual que é as funções desse serviço? A equipe de liturgia. Na paróquia deveria ir melhorando, ter um responsável pelo canto, um responsável pela liturgia em si, quer dizer, uma equipe de 4 pessoas que organiza a liturgia na paróquia, nas comunidades. Vocês imaginam uma Semana Santa sem ensaiar? Não funciona, vira um bagunção. A Semana Santa precisa ser passada bem antes, as leituras. Vigília Pascal são 9 leituras. Muita coisa, se não ensaiar, não dá certo. Eu que sou bispo lá com os diáconos, com os seminaristas, cerimoniário especial, às vezes ainda erra, porque tem muita coisa. Então tem que ensaiar cantos. O canto litúrgico, quem aqui que canta na liturgia? Quem canta na missa, canta a liturgia, não é cantar na missa, eu canto a liturgia. A liturgia precisa ser cantada com beleza, não precisa de bateria, não precisa de barulhão, suave. O canto suave de acordo que a Assembleia também possa cantar. Então a liturgia ela é sonora, é bonita. Eu não preciso cantar todos os cantos da missa, não há necessidade. Se o padre quer que canta tudo, cante. Hoje, por exemplo, eu não deixei cantar nem o santo e nem o cordeiro. É uma missa simples de semana, não tem aquela solenidade de domingo. Pode ter uma missa sem canto? Pode, vale. Tanto faz a missa com canto como sem canto. O que conta é aqui, o missal, as orações. Lá atrás a gente escutou aquela palavra colecta, não escutou? A palavra colecta é referente àquela oração do oremos inicial da missa. Quem tem escutado meu programa, ultimamente eu tenho falado muito do silêncio. O silêncio, isso está na liturgia, tem que ter lugar na liturgia. Você pode fazer, por exemplo, oremos. Eu faço um pequeno silêncio e vocês também fazem. Quero pedir pelo meu pai. Você pensa? Quero pedir pela minha escola onde eu trabalho, está um furdúncio lá. Pedir pela escola, pela minha empresa. Rapidinho. Oremos. Você faz o oremos, o menino vai lá, busca o missal. Dá tempo da assembleia. É coleta, porque está coletando as intenções do povo. Coletando as intenções. Ó Deus, que é sempre dirigida a Deus, autor da paz e da caridade, porque isso aqui hoje é de Santa Isabel, caridosa, que destes a Santa Isabel de Portugal a graça de reconciliar os desunidos. Concedei-nos por sua misericórdia trabalhar pela paz. Essas orações são poderosas. Uma oração também que é poderosa é a anáfora, o prefácio da missa. Quem prestou atenção domingo no prefácio da missa, lá fala de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, por diferentes caminhos proclamaram o Evangelho. Pedro edificou a igreja sob a herança de Israel. Paulo foi aos gentios anunciar o Evangelho. É uma oração que canta ali tão belamente a missão de Pedro e de Paulo. E assim todas as orações nossas, se a gente fosse rezar hoje a oração
comum, na oração comum de hoje, o missal não está marcado nela. Tem que sempre deixar marcado, porque é uma confusão quando o padre vai rezar se não tiver marcado o missal. É uma confusão. Senhor nosso Deus, depois do oremos, dai-nos por toda a vida, olha o pedido, por toda a vida, a graça de vos amar e temer. Isso é a oração da coleta. A graça de amar a Deus e temer a Deus. O que é temer a Deus? É não querer ofender a Deus com a vida suja, com a vida imunda. Pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. O padre reza com o povo, dizendo para Deus que aqueles que o amam nunca vão ser confundidos. Então a liturgia é uma beleza. Vamos adiante. Então, organizar toda a liturgia que acontece em uma comunidade. Por isso, é preciso organizar a pastoral litúrgica em equipes. Isso é um trabalho que os padres vão fazer, a equipe de liturgia. A equipe da missa das 7 da manhã, das 8 da noite, são equipes. Os cantores precisam estar unidos com o padre, os ministros, quem ornamenta a igreja. Ah, que cor é hoje? Hoje tem um santo, vai celebrar o santo ou não vai, né? Então tudo isso. A segunda função é a formação em 2 níveis. A daqueles que fazem parte da pastoral litúrgica e daqueles de toda a comunidade. Então é o que nós estamos fazendo aqui. É uma simples formação para os que trabalham na liturgia, mas tem muita gente aqui que não trabalha nas equipes de liturgia, que assiste à missa todo domingo, que vem à missa. A terceira função é a preparação propriamente dita das celebrações. Então você tem formação de quem atua, formação da comunidade e a preparação das celebrações. Vocês imaginam uma Semana Santa sem preparar, gente? O domingo de Ramos, chega na hora, mas quem trouxe os ramos? Quem guardou os ramos do ano passado? Quem vai guardar o ramo desse ano para virar cinza na quarta-feira de cinza do ano que vem? Vocês sabem que as cinzas precisam ser feitas dos ramos abençoados no domingo de Ramos, sabe disso? A gente tem que fazer um facho grande de ramo, benzeia, alguém guarda, deixa secar e já queima, faz a cinza. Na quarta-feira de cinza já traz aquela cinza para colocar na cabeça do povo. Sabe disso? Alguém não sabia? Então vocês já estão sabendo agora. Foi feito esse ano? A gente pega uns ramos cheirosos, as folhas, faz um facho bonito. Aí ela fica responsável com o marido de providenciar isso. Traz lá no lugar onde começa, benze, guarda. Hora que secou, queima, guarda a cinza, o ano que vem traz na quarta-feira de cinzas. Veja como que a igreja é bonita, as coisas, né? É muito bonito isso. Vamos adiante. Próximo. Equipe de liturgia. A equipe de liturgia é o coração e o ponto de lança no trabalho da pastoral litúrgica. Sua principal função é a coordenação desta pastoral. Podemos destacar 3 principais funções na equipe de liturgia segundo o Sacrosanto Concílio Vaticano II. Vai. Primeiro, vamos ler juntos? Preocupar-se com a preparação e a execução daquelas funções especiais para o bom andamento da ação litúrgica, o acolhimento, as leituras, os cantos, as preces dos fiéis, o serviço do altar. Certo? Isso vale não só para as missas, mas para todas as celebrações litúrgicas: batismo, casamento, celebração da palavra, ofício divino. Claro que o ofício divino, acho que vocês nem sabem o que é isso. Um dia o seminarista vai ensinar para vocês, que é a oração que a gente faz, que os padres, os bispos, padres religiosos fazem, e que ela também não é sonegada aos leigos, que é a oração da madrugada, a oração da manhã, a oração das 9, a oração do meio-dia, a oração das 15, das 18 horas, é a oração da noite. Eu tenho a oração da noite da liturgia todo dia.
com o povo na internet. Então, é ofício divino. Mas toda a celebração precisa ser bem organizada, gente. Precisa ser bem preparada. A igreja precisa ser cheirosa. As pessoas que limpam a igreja, olha que coisa bonita. Quem acolhe. Hoje a gente precisa ter essas acolhidas. Aqui eu não sei se a igreja, acho que a igreja tem acessibilidade para cadeirante, né? Tem que acolher os cadeirantes, acolher o cego, acolher o idoso. Os mais novos tem que dar lugar para quem está doente, sentar. A igreja precisa ser amorosa. A comunidade precisa ser uma comunidade amorosa. A gente precisa acolher as pessoas. Para vocês que estão nos assistindo, sempre eu ministro essa palestra nas visitas pastorais. Estou fazendo aqui. Por isso que muitas pessoas estão assistindo aqui já ouviram este ensinamento. O padre precisa preparar a missa? Padre Márcio, o senhor prepara a missa? Prepara. Hoje eu preparei à tarde a missa daqui. Se o padre não prepara a missa, aquela velhinha santa da igreja vai olhar e falar, mas ele não preparou. A velhinha santa já bate o olho para ele, não preparou. Eu conheci um padre, ainda é vivo, há quase 100 anos. Ele tinha um quintal muito grande, criava porco, criava bicho, igual o Tadeu lá na roça. Hoje eu fui lá na roça do Tadeu, mas tem uns bichos, tem muito bicho, muito pato, muita galinha, né? As galinhas diferentes. Então o padre cuidava daquilo, ele estava lá cortando e arrumando galinha, de repente o sino batia. Meia hora para a igreja, ele falava, eu vou um pouquinho para... Não dava tempo de tomar banho, às vezes lavava as mãos de qualquer jeito, vinha fedendo a bosta de porco, a esterco de galinha, para celebrar a missa. Não é assim, não. O padre tem que vir direitinho para o altar, tem que vir digno. Está escutando, seminarista? Vocês acham que ele vai ser um bom padre? Tem cara? Eu acho que ele vai ser um bom padre, zeloso, vai ser um padre zeloso. O padre é o homem do altar. No passado, na missa antiga, quem arrumava as coisas da missa era o padre. Depois que os leigos passaram a arrumar. Você tem que ter delicadeza com as coisas. Vai lavar as coisinhas do altar, o corporal, o sanguíneo. A gente lava numa bacia própria, com a água. Se tem a pia própria, que vai para o jardim, para o chão, joga naquela pia. Se não tem, joga num pé de uma planta. Você nunca pode lavar as alfaias da igreja, onde pode ter um pedacinho de hoxa, alguma coisa, e jogar no esgoto da prefeitura, gente. Não. A gente tem que ter zelo. Cadê os ministros da comunhão? Levanta a mão aí. Vocês que fazem esse trabalho de lavar as alfaias? O sacristão. Quem que é sacristão? Pronto. Então vocês já sabem o zelo que deve ter com essas coisas. Não sabia disso? Não, pois é. Por isso que a gente precisa, a liturgia a gente tem que estar aprendendo. Você lava os sanguíneos, aonde você enxugou o cálice, onde estava o sangue de Cristo. O corporal, onde às vezes cai um pedacinho de hoxa, está ali, é o respeito. Aí você lava ali e joga no esgoto. Vai para junto de urina, para junto de catarro, para junto de fezes. Não pode. Na sacristia é bom que tenha, aonde é possível, uma pia própria para lavar as coisas. Que aí você joga tem uma fossazinha especial, como a água do batismo, que é abençoada, não se joga no esgoto. Você termina o batismo, aquela água você joga num pé de uma planta. Se tem a fossa própria da igreja para as coisas sagradas, coloca ali. Aprenderam? Pronto, ninguém vai esquecer, vamos adiante. Segunda, assumir aquela preocupação central na renovação litúrgica conciliar, que é a participação de todo o povo na liturgia. O povo se cantar também com vocês que cantam. O povo se dizer amém. O Senhor esteja convosco. Responda, gente, está no meio de nós. Por Cristo, com Cristo, e vocês, amém. Esse é o amém mais forte da missa. Chama doxologia. Quando o padre oferece ao Pai o corpo e o sangue de Cristo. Jesus está ali, na hóstia e no vinho, consagrados no seu corpo e no seu sangue.
O padre oferta por Cristo, com Cristo e em Cristo. E o povo diz amém. Pode até cantar. Amém. Pode cantar o amém nessa hora. É um amém poderoso. Vamos lá. Terceiro. Ela é chamada a assumir a equipe de celebração com o padre, tudo o que diz respeito à vida litúrgica da paróquia ou comunidade, organização, formação, planejamento, animação. Vai ter o batismo. Aqui vocês batizam sempre na missa ou fora da missa? Fora. Então, é preciso... Tem alguém da pastoral do batismo aqui? Tem que criar a pastoral do batismo. Tem que criar a pastoral do batismo, né? Para preparar o pessoal e preparar a liturgia. É igual casamento. No matrimônio, quando se tem uma pastoral dos noivos bem arrumada, quem toma conta das leituras no casamento, das preces, não é aquelas mulheres mal vestidas. Eu lembro uma vez uma mulher subindo o altar para ler. Ela estava com a roupa muito de seda, muito apertada, rebentou a saia, caiu a saia aqui. Aí todo mundo viu o hemisfério norte. Aí vocês imaginam, naquele tempo não tinha filmagem, mas teve alguém que fotografou. E eu disse no final que se alguém divulgasse essa foto, estava excomungado, porque senão a coitada da mulher ia sofrer depois com isso, né? Então, para evitar essas coisas, o padre entra para celebrar o casamento. Aí tem uma ministra da comunhão que vai dar comunhão para os noivos, vai buscar o Santíssimo, o noivo confessor. Tem uma outra que vai ler a leitura e o salmo. Não vai chamar a gente do casamento. Se tiver mais uma pessoa para ler as preces, fica um casamento bonito, sem essas pirotecnias esquisitas, que você... Nesses casamentos tem muita coisa esquisita. Por mais que a gente recomenda, cuidado com a roupa. Eu tive um caso muito triste, que sempre eu conto para vocês verem. Na hora de assinar o processo, e eu tinha falado para as noivas, arruma uns vestidos firmes. Mas a noiva arrumou um vestido que tem um negócio duro assim, sem alça, e as costas tudo de fora que segura os seios. E ela tinha uma certa protuberância. Na hora que ela foi assinar, que ela baixou, saíram os dois. E eu assustei, eu quis ajudar a arrumar, falei, mas não posso. Aí eu falei para o noivo, arruma, e tampei para ninguém tirar foto. Gente que não tem fé, que não sabe o que é a liturgia do casamento. O casamento é uma liturgia que deve ser bem preparado. Eu tenho muitas histórias dessas bobagens que acontecem nesses casamentos. Também de batismo. Batismo também acontece muita coisa esquisita, porque é um povo que às vezes nunca vem à igreja. Os meninos nunca foi trazido à igreja, desespera quando vê o padre vestido. E se for o bispo mais, ele berra e grita. E não tem jeito nem de você realizar o batismo. Vamos adiante, Reginaldo. Existe na igreja 3 tipos de ministérios litúrgicos. Vamos. Os ministérios ordenados, quem são? Diga aí. O sacramento da ordem. O bispo, 3º grau, o padre, 2º grau, o diácono, 1º grau. Na igreja, quem acaba recebendo os 7 sacramentos são os diáconos permanentes. O diácono permanente geralmente recebe os 7 sacramentos. Nem o padre, nem o bispo recebe, que tem o matrimônio, né? O que é o problema? Não vai cair não. Não, pode deixar quieto. Não vai cair. Então o diácono permanente, que é casado, ele recebe o sacramento da ordem. Recebeu o batismo, recebeu o crisma, recebeu a primeira comunhão, confessou, casou, recebeu a ordem, no final da vida recebe a unção dos enfermos e completa os sacramentos. Mulher nunca vai receber
os 7 sacramentos, que a mulher não pode ser ordenada, nem diácono, nem padre, nem bispo. O diácono permanente tem essa graça. Vamos adiante. Ministérios instituídos, leitor e acólito, que são instituídos para quem vai ser diácono. Mas hoje o Papa está pedindo que sejam instituídos na liturgia normal. Você pode instituir leigos para ser leitores, que é um proclamador da palavra, uma pessoa que tem a missão de proclamar a leitura aqui no domingo. Ele não pode chegar na igreja e ela chegar, você pode fazer leitura para nós? Vocês lembram quando era assim? Até pouco tempo era pego no laço, jogava o laço, trazia a pessoa para ler. Aí alguns falam, não, eu esqueci o óculos, eu não dou vergonha, eu esqueci o óculos, não dou conta de ler. Não é porque tem vergonha, né? Então hoje você tem um ministério, você treina as pessoas para proclamar a palavra. Na liturgia, você não lê a Bíblia, você proclama. É a palavra de Deus. Pode ser uma leiturinha pequenininha, você vai ensaiar em casa. Tem uma palavra lá que você não sabe falar, Nabucodonosor, epístola, para não falar epistola. Exodo, Êxodo fala Exodo, né? A comentarista que foi falar que é preciso experimentar Jesus, é preciso espremer Jesus, né? Então são coisas, porque não preparou, tem que preparar. Na missa você tem comentário, não há necessidade de comentário na missa, basta ter um sino, começa o canto. Mas se quer ter o comentário, no início pode se fazer, não precisa fazer mais do que isso. Antigamente comentava o ato penitencial, comentava o glória, comentava o evangelho, comentava as ofertas, a comunhão. Agora é a comunhão. Os que não estão preparados, fiquem nos seus bancos. Os que estão preparados, venham. Não precisa disso. Agora vamos todos de pé, porque o padre vai dar a bênção. Não precisa disso. A liturgia ela tem que falar por si mesma. Numa ordenação de padre, antigamente a gente comentava tudo. Hoje eu não deixo comentar nada. Na minha diocese não tem comentário nem de entrada, que esse comentário fica lendo a vida do que vai ser ordenado. Não precisa, é vaidade. O importante na ordenação é Cristo, que vai marcar aquele homem para ser diácono, para ser padre ou para ser bispo. Não tem necessidade de tanto comentário. E no final da ordenação, aquele tanto de conversa, de homenagem, não sei da canta, lá do Meia Ponte, onde ele foi batizado, a catequista lá de crisma dele vai falar, o reitor do seminário, não sei, 10 pessoas, depois o que foi ordenado fala. Aí lê 8 páginas. Aí ninguém aguenta, né, Padre Mário? Então, geralmente, na ordenação não precisa disso. No Vaticano não tem isso. Pode ver a ordenação do Vaticano, não tem comentário, não tem nada. Só os cantos, tem a ordenação, terminou e dá a bênção. Porque a liturgia, ela é despojada. A liturgia não é lugar para aparecer ninguém, só Cristo. Quem aparece na liturgia é Cristo, não nós. Por isso que o padre que dança na frente do altar, isso é tudo palhaçada. O padre que chega a cavalo para a missa sertaneja, eu já fiz isso, já confessei. No passado, quando era padre novo, não sabia. Chega a cavalo, de chapéu. Homem não pode ficar de chapéu na igreja, mulher pode. A mulher pode ficar de chapéu, a mulher pode cobrir a cabeça. Por isso que as mulheres antigamente usavam o véu, agora está voltando o uso do véu em muitos lugares. As mulheres descobrem o sentido do véu, a espiritualidade do véu, a oração que se faz para colocar o véu na cabeça, para tirar o véu. Então é muito bonita a espiritualidade que existe. A mulher cobre a cabeça na igreja, o homem não, o homem tem que ficar com a careca descoberta. Por isso que os homens chegam na igreja e tiram o chapéu. A mulher que vem de chapéu para a igreja pode ficar com o chapéu na cabeça, porque a mulher deve estar com a cabeça coberta na igreja. Interessante isso. Só que essas coisas caiu fora de uso, né? Pergunta, vai. Olha, pela liturgia, eu acho, na minha diocese, nós vamos começar a fazer um trabalho para organizar as meninas na liturgia, não como coroinhas ou acólitas, mas como um outro nome, ou filhas de Maria, ou goretes, com a roupa especial de mulher,
Elas podem entrar com a cruz, podem entrar com as tochas, pode fazer a coleta na comunidade, pode acompanhar o ministro quando vai distribuir a comunhão. Elas podem fazer muitas coisas. Agora, a função do turíbulo, a função aqui no altar deve ser dos meninos. Hã? Sim, eu estou falando isso aqui, se vocês não estiverem fazendo assim, não tem problema. Isso aí é problema com o padre. Eu estou falando aquilo que eu penso, que eu acho que é melhor, que deve ser. Porque as meninas começaram a ajudar no altar tem pouco tempo, não faz muito tempo. Mas aí vai tomando conta que as meninas são mais organizadas do que os meninos, elas têm mais disciplina. O homem é diferente da mulher, e acaba que elas vão dominando. Outro dia eu celebrei uma missa solene fora da minha diocese, e tinha uma menina muito bonita, vestida de batina e sobrepeliz, me cerimoniando. Eu nunca tinha visto isso. Uma menina muito bem vestida. Então não é adequado. Você fez a pergunta certa. Você é coordenador dos meninos? Não, né? Bom, vamos adiante. Depois eu deixo vocês fazer pergunta para terminar. Então nós temos na igreja a multiplicidade dos dons e serviços, que são as realidades do Espírito Santo. O Espírito Santo vai suscitando as belezas dos serviços na igreja. Então você tem, lá em Minaçu, um dia eu estava observando depois da missa, que coisa bonita. Tinha 3 idosos, todos já morreram. Nas 3 missas da matriz, depois da missa, eles tinham uma vara com um gancho especial, muito bem feito, para fechar os vitrôs de cima. Terminava a missa, ele começava a fechar. Então 3 homens em cada missa. Você não sabe falar. É um ministério, o zelo. A pessoa que abre a igreja, a pessoa que limpa a igreja, que cuida da sacristia, que toca o sino. Hoje eu lembrava quando tocava o sino, no passado, quando não tinha rádio, não tinha nada de comunicação, a igreja que fazia as comunicações através do sino, não tinha alto-falante, não tinha nada. Então você tinha um sino batido para menino que nasceu, batido para morto, batido para a chegada do bispo, batido para a missa, batido para o terço. Então geralmente você tinha 2, 3 sinos, tinha um sineiro que dava o batido no sino para cada coisa. Como batia para morto, meu Deus, quem morreu? Quando era nascimento, geralmente você já sabia. Você tinha 4, 5, 6 mulheres grávidas, você sabia, nesse mês vai nascer o filho da comadre Aurora, vai nascer esse mês. Então você já ficava esperando, batia o sino, nasceu, porque nascia tudo em casa. E quando morria também, as pessoas saíam correndo na igreja, bate o sino que morreu o seu Guilhermino. Tinha que bater o sino. Depois passou a ter música. Então lá em Campo Norte, na minha cidade, era aquela música da irmã Miriam Collins. A vida para quem acredita não é passageira ilusão. Tocava aquela missa, a cidade parava. Quem morreu? Aí vinha: a família do senhor fulano de tal cumpre o doloroso dever de comunicar a morte da dona Judite, agora ocorrida há meia hora. O féretro será velado na sua casa e o sepultamento será amanhã às 9 horas no cemitério local. Aí continuava a música. Aí avisava de novo, 3 avisos. Aí tinha as coisas engraçadas, por exemplo, o Padre Juarez em Campo Norte, minha terra. Alô, alô, gente, a dona Geralda de Ávila avisa que sua galinha com 9 pintinhos sumiu do quintal dela. Se alguém descobriu, favor avisar. O outro mandava avisar que o papagaio tinha sumido. E ela atende pelo nome de Louro. Então tinha essas coisas. Hoje não temos mais isso. Hoje nós temos um monte de gente implicada com o sino da igreja, entrando na justiça para não tocar o sino da igreja porque está atrapalhando o sono deles. É um absurdo que nós estamos vivendo. Um absurdo. O relógio da catedral nem arruma, não arruma. Não arruma. Quer botar o relógio para bater, vai ter um processo no fórum contra a diocese, porque o relógio está perturbando. Mas aí o som automotivo toca a noite toda, infernizando todo mundo, e ninguém reclama. E quando você reclama, você não é atendido.
mas o sino da igreja não pode. Não é uma desgraça isso? Vamos adiante. Pode passar. Pode passar também. Então, os vários ministérios são a presidência da Assembleia Litúrgica. Quem faz a presidência da Assembleia Litúrgica? O sacerdote. A cadeira do padre, a cadeira que ele senta, ela é diferente dos outros. Na paróquia, é a cedilha, é a sédia do padre, onde ele exerce o do pároco ou do vigário, onde exerce o ministério sacerdotal. Na catedral é a cátedra do bispo, só o bispo senta nela, outro bispo que for ali celebrar. Na cadeira do bispo os padres não sentam, aprenda isso, já sabe, né? Não senta. Na cadeira do Papa, só quem ele mandar sentar. Tem 4 basílicas em Roma, que é do Papa. Então tem o baldaquino, que é o altar mor do Papa. Então quando ele nomeia um cardeal, geralmente é cardeal que celebra ali, então o cardeal pode sentar na cadeira dele, ninguém mais. Então é a distinção, a presidência. Quando tinha o Santíssimo no centro, então você faz ao lado do lugar do padre, né? Porque antigamente o padre celebrava no altar, grudado na parede, com o povo virado para a cruz. O povo fala, o padre rezava de costas. Não, é o padre e o povo rezava para a cruz. Por isso que hoje nós temos a cruz no altar virada para o padre, porque o padre não vê a cruz. O Papa Bento que mandou, coloca uma cruz no altar, para dar o sentido do versus oriente, do Calvário de Cristo na missa. Vamos adiante. Então, o serviço do diácono, aqui em Porto tem diácono permanente? Tem. E o diácono transitório, né, que vai ser padre. O serviço de animação e participação do povo, o comentarista, quando tem, pelo menos no início, o comentarista pode ler as intenções da missa, antes do comentário inicial. Pode ler as intenções e pode dar os avisos. Porque, gente, mata a missa aquele tanto de aviso no final, né? Tem padre dar 10 avisos, você não lembra nem do primeiro. Ainda faz os avisos tudo errado. Quarta-feira nós teremos, depois da missa na igreja, lá pelas 20 horas, a reunião do Conselho de Pastoral. Não, você tem que falar assim, Conselho Paroquial de Pastoral, 2 pontos. Reunião quarta-feira, às 20 horas após a missa. Vicentinos. Os vicentinos convidam para trazer os alimentos no próximo domingo, para caridade. Se você falar, no próximo domingo, dia tal, na missa das 7 horas, nós vamos ter ofertório com os alimentos. Não funciona esse tipo de aviso. O aviso tem que ser direto, preparado. Missa dos dizimistas. No final do ano, no dia tal, teremos a missa dos dizimistas a tal horas. Pronto. Rapidinho. Quem é dizimista, abre o ouvido. Quem é da pastoral familiar? Pastoral familiar, o que é? Vai ter reunião dos casais terça-feira, 5 da tarde. Pronto. Então o comentarista pode fazer isso. Dar esses avisos. Para a missa não ficar carregada no final. No final, a suavidade. A bênção, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Você ainda pode ajoelhar, rezar, fazer ação de graça. Os padres antigamente eram obrigados a fazer isso, não faz mais. É uma dificuldade que nós temos desse tempo nosso. E o povo sai. Na frente da igreja nós temos o átrio da igreja, onde as pessoas ficam conversando. Se vocês vão numa paróquia, que após a bênção final, ninguém fica na praça da igreja conversando, é sinal que não está tendo amor mais nessa comunidade. Não tem mais afeto. Então você termina a missa, fica ali, conversa um pouco, tem as pessoas que você só vê na missa. É sinal que a comunidade está amando, né? Isso é bonito. Vamos adiante. Vocês estão cansados? A equipe de acolhimento. Vocês têm equipe de acolhimento aqui? Eu acho que pode começar a pensar. É bom ter alguém do acolhimento para... Se entra um bêbado, por exemplo, um irmão que vem bêbado para a igreja,
Então, o pessoal da acolhida pode conversar com ele, não deixar entrar. Que o povo, às vezes, deixa entrar, ele chega aqui, arranca uma faca e mata o padre no altar. Tem muita gente atrapalhada hoje que entra nas igrejas e faz mal aos sacerdotes. Vocês têm que estar atentos. Onde foi, Reginaldo, o dia que eu pregando, entrou um desse, ficou aqui na minha cara? Na catedral, ninguém faz nada. Se o cara quisesse arrancar um revólver e me matar na frente dele, fazia. O cara vai entrando sem camisa, de qualquer jeito. Não tem uma alma que levanta e fala: irmão, vem aqui, deixa eu te contar uma coisa. Engambela, leva lá fora. Vê o que a pessoa precisa, né? Então o acolhimento faz isso. Lá na catedral, à noite, quando eu celebro, geralmente tem uns 3 na acolhida, que são uns cabras bem firmes para evitar essas coisas. Chega o cara, os mendigos, vai lá no altar, na hora da comunhão, estou lá celebrando para pedir esmola. Bebo fedendo a bebida. Bispo, me dá um dinheiro para me comprar um pão. Na hora que eu estou ali celebrando, consagrando, não pode isso. A comunidade não pode. Tira a pessoa com jeito, com caridade, vê o que pode fazer, ajuda a pessoa depois, mas depois da missa, né? O bêbado vem na fila da comunhão. Eu falo: senta aqui que daqui a pouco eu te dou a comunhão. Engambela, ele senta. Porque como é que você vai dar comunhão para o bêbado? Não pode. Por quê? Porque deixou entrar. Então está assim, você conversa, leva em casa, às vezes precisa levar a pessoa em casa, leva. É isso a equipe de acolhida. Sim. De olho. Porque numa comunidade como a de vocês, o pastoral da acolhida já conhece quase todo mundo. Se chega alguém diferente, você pode cumprimentar, você já vê. Se é gente de igreja, você pergunta de onde vocês são, tal, muito bem, seja bem-vindo. Não precisa apresentar aqui na igreja. Não há necessidade. O padre pode falar: eu quero acolher no início da missa, acolho todos que estão de fora, que estão nos visitando. Na época da novena de vocês tem que fazer isso, que vem gente de fora. Mas não há necessidade de trazer as pessoas. Eu já fiz muito isso, não precisa. Na missa é para Cristo aparecer. Não é aniversariante, não é o padre, não é ninguém. A missa tem que ser despojada, não pode ser cheia de coisa. Vamos. Os ministros da música, salmistas, cantores, instrumentistas e animador do canto. A equipe do canto é fundamental para animar, para dar beleza à liturgia. Preparar bem. Hoje vocês têm a facilidade de passar os cantos pelo zap, a pessoa já aprende em casa sozinho. Depois, às vezes, não precisa nem estar reunindo muito para saber. Cantos litúrgicos. Tem muitos sites de cantos litúrgicos. Se a diocese não tem uma equipe diocesana de canto que posta, que faz uma série de propostas de cantos para Sagrado Coração de Jesus, para Quaresma, Páscoa, não tem problema você cantar os 5 domingos da Quaresma os mesmos cânticos. Não há necessidade, não é preocupante isso. Pode cantar os mesmos cantos na Páscoa. Preste atenção na aclamação ao Evangelho, que vocês devem aprender a cantar. A aclamação está aí no livrinho da liturgia, que tem um refrão, geralmente tem um aleluia, menos na Quaresma, e uma frase bíblica, às vezes do Evangelho do dia. Fica bonito. A equipe de liturgia canta a missa, não canta na missa. E aqui vocês têm a vantagem do coro ser separado. Então as pessoas tímidas não tem problema que elas cantam lá, porque tem ninguém olhando para elas, só o padre. Então isso é bom. O coro antigamente era para isso. Você coloca o pessoal para cantar aqui, começam as pessoas a ficar exibidas, que canta bem e quer se aparecer, e quer ser visto. É o pecado original, a tentação da vaidade. Então o coro lá em cima tira a vaidade. Nós não podemos ter vaidade na igreja. Na igreja nós servimos a Cristo. Vamos adiante. Por isso que é muito importante essas formações litúrgicas, porque a equipe de canto, em especial,
próprias. Próprias para essa celebração. Então é importante conhecer. E a liturgia diária nos ajuda com isso. E lá vai dar os dias que celebra o santo, celebra a vitória. Então é importante também sabermos e buscarmos, ficarmos cientes daquilo que nós devemos celebrar. Pergunta, irmã. É. Você vai celebrar uma missa de Nossa Senhora. Tem os cantos de Nossa Senhora. E depois não desprezar os cantos antigos, que são muito bons, que têm conteúdo. Por exemplo, com a igreja subiremos. Bonito esse canto, sobre a encíclica do Papa Pio XII, Mediator Dei. Um padre fez esse canto, inspirado na encíclica, para a entrada da missa. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Não é bonito? Muito bonito. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. É um canto lindo. Eu sei esses cantos de cor, porque quando às vezes ocorre a gente celebrar a missa na roça e não tem ninguém para cantar, eu canto. Como padre eu aprendi os cantos básicos para isso, para socorrer. Você fica 5 dias no sertão. Sim. Agora, a equipe de canto, 15 minutos antes da missa, ela pode ensaiar com o povo. Você pode ensaiar, não gritando. Gente, nós vamos ter um canto novo da Páscoa, um canto muito bonito. Então você ensaia com o povo vai aprendendo. Vamos terminando. Aí nós temos leitores, já falamos, ajudantes, acólitos, ministros extraordinários da comunhão eucarística, o cuidado com as crianças. Um padre nunca pode xingar a criança na missa. Nunca pode ficar brigando porque criança está gritando na igreja. E você sabe que criança quando grita é um grito tremendo. Eu não sei onde arruma tanta força. Mas o padre, independente às vezes não tem nenhuma criança chorando, mas o padre de vez em quando pode falar: gente, quando os meninos de vocês estão chorando muito, fica perto da porta da igreja. Porque se chorar, você sai lá fora, engambela, traz de novo. Não é deixar de trazer menino na igreja porque chora. Porque tem padre que briga tanto com criança na missa, que os pais não trazem as crianças para a igreja. Está errado. O padre tem que gostar das crianças. Você não pode ficar brigando com criança. Se gritou tanto que atrapalhou a pregação, encerra a pregação, vai para o creio. No final, na ação de graça, você completa a pregação. Eu faço assim. Mas nunca maltrato. Porque você maltrata uma criança na igreja, chama a atenção dos pais, o que acontece? As pessoas não voltam mais para a igreja. Outras pessoas ficam com raiva, os parentes não voltam. Nós não podemos perder os fiéis. Se é uma coisa que você sabe que é relaxo daquela mãe, visita, faz uma visita a ela. Fala: filha, deixa eu te explicar como é que você faz com o menino na igreja. Você explica. Faz assim, prepara a criança, ensina a criança em casa o que é a missa. Olha lá, é o Papai do Céu que vai falar no seu coração, tal. Vai ensinando o padre, você fica olhando para o padre. Essas famílias conservadoras de muitos filhos, eu tenho uma família que eles têm 6 filhos. Então o pai senta ali, bota um aqui, outro aqui, a mãe senta no meio, coloca as meninas próximas. Então, o menino começa a dar problema, ele só bate no pé, olha para a cruz. Começou, olha para a cruz. Pronto. E a mãe também, olha para a cruz. Já é ensinado, não é para conversar, é para olhar para a cruz. Isso é uma catequese que você vai dando em casa.
Gente, eu deixo agora em aberto para algumas perguntas para a gente terminar em 5 minutos. Primeira, cadê o microfone? Vem aqui no microfone e fale, para sair na transmissão. Vem aqui. Quem quer fazer a pergunta? Pega esse aqui, você vai passando para os outros. Fica mais ou menos aqui perto de mim, para sair sua cabeleira bonita lá na... Está até bonito esse menino. Obrigado. Fala. Tem muita gente que teve dúvida, mas acho que não teve oportunidade de tirar. Mas por que o senhor entregou a hóstia na boca e não na mão? E também, por exemplo, teve uma vez que eu fui... Espera que eu tô nem... Respira e fala sem medo, homem. Teve uma vez que eu fui receber a Eucaristia e o padre não quis me entregar na boca. Ele quis entregar na mão. Deixa eu explicar. É o seguinte, nós estamos vendo muito abuso de pessoas que é, Reginaldo? Tá. Muitas pessoas estão roubando hóstias para levar para macumba. E tem uma seita aí também que está levando. Outro dia um cardeal estava celebrando a missa, 5 pessoas pegaram a hóstia, pegava aqui, fazia comungar, colocava no bolso, levou para uma sessão lá na igreja para queimar a hóstia. Está vendo? Você não tem Cristo nisso, não tem nada lá. Tá. Então eu geralmente não dou comunhão nas mãos. Primeiro que as pessoas às vezes não têm o cuidado de observar se não ficou pequenos fragmentos da hóstia na mão. Às vezes está com a mão suja. Eu acho que o jeito mais adequado é a comunhão na boca. Agora, quando a comunidade é bem preparada, uma comunidade pequena, tudo bem. E quem vem comungar de joelhos, quem comunga de joelhos recebe comunhão na boca. A pessoa tem todo o direito, porque está no missal romano aqui, que fala os modos de comungar. Não vou olhar porque vai gastar tempo. Você pode comungar na mão, que isso é um costume que entrou a época aí de gripe, de coisa, de moléstias, e ficou. E a comunhão na boca. Eu acho a comunhão na boca mais segura, que a pessoa vem com as mãos postas, coloca a língua, você dá a comunhão, é mais seguro. Você dá a comunhão na mão, você tem que estar observando se a pessoa comungou, se não jogou a hóstia no chão. Eu já tive casos de gente comunga e joga a hóstia no chão, não sabia o que era. Você não sabe quem que é a pessoa que vem comungar. Então, por isso. Mais perguntas? Então agradeço a participação de vocês, espero que alguma coisa tenha ajudado vocês a compreender e que nós possamos olhar sempre para o altar das nossas igrejas. O Senhor esteja convosco, pela intercessão de Nossa Senhora dos Remédios, São José e São Sebastião, venha sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã falarei sobre a família, para os casais, mas quem quiser, quem é solteiro, quem é viúvo, quem quiser vir escutar sobre a família, amanhã será este o assunto. E depois, na quinta-feira cedo, eu capo o gato, como dizia meu avô. Muito obrigado, uma boa noite a todos.